Meus irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos juntos mais uma vez para darmos início não apenas a um trimestre, mas também ao ano de 2020. Nós aqui do programa Escola Bíblica Dominical já queremos desejar a você um excelente ano novo, que seja um ano de muitas vitórias, que seja um ano de muita bênção em sua vida e que nós possamos também entender 2020 como um ano de crescimento e um ano de aprendizado. Estamos juntos, estamos felizes por mais uma temporada do programa Escola Bíblica Dominical. Bem-vindo e bem-vinda, já está no ar o programa 102 Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, nós estaremos estudando 13 lições com o tema A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. O nosso comentarista é o pastor Claudionor de Andrade, um já conhecido expositor da Palavra do Senhor, escritor bastante frequente aqui como comentarista de nossas lições. E, em essência, nós estaremos estudando teologia sistemática. Nós estaremos estudando antropologia bíblica, amartiologia, estaremos estudando porções de soteriologia, enfim, será um trimestre de muito aprendizado e eu tenho certeza de que Deus irá nos honrar ao longo desses estudos. E a nossa lição de número 1 tem como título Adão, o primeiro homem. O nosso textual está em Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Nossa verdade prática diz o seguinte: o homem não é um mero detalhe no universo. O ser humano é a obra-prima de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Como não poderia deixar de ser, nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, também chamado de Bereshit ou Sefer Bereshit, capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo de número 8, que narra de forma sucinta, na verdade faz um resumo da criação de Deus e do cenário que esboçava o Jardim do Éden. Portanto, esse é a nossa primeira aula do primeiro trimestre de 2020. E dentro desse contexto, o que nós temos pela frente aqui agora é que estaremos estudando uma parte de um arcabouço maior teológico chamado de antropologia. É bom deixar claro, meus irmãos, que todos os dogmas ou interpretações que nós temos como protestantes pentecostais faz parte de uma organização que nós chamamos de teologia sistemática. A teologia sistemática, ela é dividida em várias sub-áreas, na verdade, não é nem tão pequenas assim, mas em várias sub-áreas, cada uma delas focando em um ponto central do dogma protestante. Por exemplo, nós temos a doutrina do Espírito Santo, que é abordado pela pneumatologia, nós temos a doutrina do pecado, que é abordado pela armatiologia, nós temos a doutrina da salvação, que é abordada sob a perspectiva da soteriologia, e nós temos um estudo, que é o que nós iremos focar hoje em nossa aula, que é a antropologia bíblica. E a antropologia, como o nome já diz, aliás, é bom nós ressaltarmos isso aqui para os irmãos, como primeira informação, vem da palavra antropo, e a palavra antropo, como muitos já devem ter subtendido aí,
significa homem. Ah, significa homem. Portanto, antropologia, antropo, homem, logia, estudo, é o estudo do homem. Cada área da ciência estuda a antropologia de um ponto de vista que lhe é característico, que lhe é peculiar. Assim o faz a filosofia, assim o faz a sociologia, as ciências políticas, e nós também temos uma abordagem teológica para a antropologia. E dentro dessa abordagem antropológica, nós queremos primeiro relembrar aos irmãos o seguinte: se nós vamos estudar o homem, a sua criação, o seu propósito, é muito importante que você, professor e professora, tenha um vislumbre maior de quais são as interpretações antropológicas para o que é o homem e qual é o seu papel dentro da sociedade. Eu vou dar alguns exemplos, bem, na verdade, eu vou segmentar aqui esse estudo em algumas partes. Muito bem, por exemplo, nós temos o estudo homem sobre algumas perspectivas clássicas, e eu vou colocar algumas delas aqui. Por exemplo, uma perspectiva extremamente comum nos nossos dias é a perspectiva capitalista. Perspectiva capitalista. Bom, na perspectiva capitalista, o homem, vamos até colocar isso aqui para os irmãos, o homem é uma máquina. O que isso significa? Isso significa que o valor do homem é dado por aquilo que ele é capaz de fazer ou capaz de produzir. O homem é aquilo que ele tem. O homem representa ou tem a expressividade do seu capital, do dinheiro que ele possui. Isso, logicamente, tem sérios problemas porque vincula o homem simplesmente ao valor material, à moeda, ao dinheiro, ao que ele possui em conta bancária e ao seu status social. Sendo que nós sabemos que quando o homem morre, nada disso é levado para a outra vida. Portanto, na perspectiva capitalista, o homem é visto como uma máquina de produção e que vale justamente a quantidade daquilo que ele produz. Assim como realmente nós avaliamos uma máquina. Quanto mais potente, quanto maior a sua produção, maior o seu valor. Nós ainda temos o estudo do homem pela perspectiva naturalista, tá? Perspectiva, quase que não sai aqui agora, hein? Perspectiva naturalista. E o que seria essa visão naturalista? Nesse caso, o homem é um animal. É claro que nós sabemos que do ponto de vista orgânico, biológico, nós realmente somos animais. Nós somos o que chamamos de animais racionais. Entretanto, no ponto de vista naturalista, quando dizemos que o homem é um animal, ele não tem nem maior e nem menor valor que qualquer outro animal que permeia a face da terra, porque o homem é fruto de um longo processo de evolução, vindo de seres inferiores, caminhando para seres mais evoluídos, até encerrar o seu ciclo de vida aqui na Terra, entrando em extinção. Na visão naturalista, que como os irmãos já devem ter desconfiado, tem maior projeção e abalizamento na comunidade científica, o homem é um ser em evolução e que nada mais vale do que qualquer outro animal em termos estruturais. Muito bem, além da perspectiva naturalista, nós também temos a
perspectiva entrópica. Perspectiva entrópica. Bom, o que vem a ser a perspectiva entrópica? Na perspectiva entrópica, o homem, eu gosto muito dessa expressão, o homem é um peão. É um peão do universo. Quando se fala peão aqui, estamos pensando naquela peça de xadrez mesmo. Bom, vamos explicar isso aqui melhor, porque essa é uma corrente muito forte, principalmente ali no final do século XIX, para meados do século XX, quando Kierkegaard lança as bases de uma filosofia ou de um pensamento filosófico chamado de existencialismo. Talvez os irmãos conheçam o maior representante do existencialismo já conhecido pela ciência, que é Jean-Paul Sartre. Sartre era um existencialista. E basicamente, o que diz a perspectiva entrópica? É o seguinte, olha, o homem nada mais é do que o sujeito que é jogado pelas leis naturais, pelas leis da natureza. E pelas leis da natureza, ele não tem interferência nenhuma direta neles. E mesmo quando essa lei é gerada ou é organizada por uma figura humana, ele não tem domínio total sobre ela. Em outras palavras, imagina uma folha seca dentro de um ciclone. Seria mais ou menos isso o caráter do existencialismo e da perspectiva entrópica. Eu já falei aqui em outros momentos sobre entropia, que é aquela lei, consequência da termodinâmica na física, uma das leis da termodinâmica na física, que diz que o universo caminha de níveis organizados para níveis sucessivamente mais desorganizados, até que haja um império total do caos. Então, quando eu digo perspectiva entrópica, é como se o ser humano estivesse realmente nessa perspectiva de estar sendo um peão nas mãos do universo e nada mais do que isso. É difícil nós cristãos abraçarmos esta perspectiva, porque nós cremos, pelo menos nós pentecostais, deixar isso bem claro, que o ser humano possui sim poder de escolha, poder de decisão e muito mais do que isso, não está jogado no universo como uma folha ao vento, de forma nenhuma. Mas há sim uma ação maior do homem e uma relevância dele nesse processo. E finalmente, nós temos a perspectiva, vamos colocar aqui, ó, perspectiva teológica. Agora sim. Bom, na perspectiva teológica, o homem é a principal criação de Deus. O homem é a principal criação de Deus. Meus irmãos, veja bem, eu coloquei todas essas perspectivas aqui para os irmãos para mostrar que cada um deles faz a sua abordagem dentro daquilo que melhor lhe apraz. Só que para nós, cristãos, na perspectiva teológica, o homem não é um produto ao acaso, o homem não é fruto de um processo aleatório, pelo contrário, o homem é fruto de um ato planejado, consciente, premeditado do próprio Deus Criador. E nós ainda cremos, nessa perspectiva, que a imagem de Deus, também chamada de Imago Dei, nós estaremos estudando ela no tópico 3, está intrínseca no homem. Não há como separar. Sem a imagem de Deus, nós não seríamos
humanos. Esse fato de nós sermos humanos nos possibilita, pela imagem de Deus, ter relacionamento consciente com o nosso Criador. Portanto, esses são os pontos de vista apresentados em antropologia bíblica e antropologia geral, e que fica para complementar a introdução feita por nossa revista. Muito bem, e aí nós chegamos no nosso tópico 1, e no nosso tópico 1, você pode observar aí, o subtítulo é A Doutrina Bíblica do Homem. A doutrina bíblica do homem. A bem na verdade, se nós vamos falar sobre o homem, sobre o ponto de vista bíblico, nós precisamos pensar na forma como a humanidade encarou a si mesma, como ela sempre se viu. 4 perguntas, eu vou elencar 4 perguntas, marcam a geração do homem mortal. A primeira pergunta é: de onde nós viemos? A segunda pergunta é: qual é o nosso propósito aqui? A terceira pergunta é: por que nós fomos criados? E a quarta pergunta: para onde nós vamos? Então, em cima disso aqui, nós temos algumas observações cruciais a serem feitas. Eu me lembrei aqui agora de um famoso sofista grego chamado Protágoras. Nós estudamos Protágoras nas universidades, e Protágoras viveu ali por volta do ano 486 até 511 a.C. Ele usou uma expressão muito marcante. Ele dizia assim: o homem é a medida de todas as coisas. Nesse contexto que Protágoras dizia, que nós não vamos mergulhar aqui, é que todos os valores, toda a cultura, toda a arte, tudo que é ético está alicerçado na figura humana. O que o homem crê como certo e crê como errado. Dentro dessa perspectiva, os gregos se perguntavam qual o sentido da vida, qual a origem de tudo, para qual seria o futuro do homem, e se criava lendas em cima disso. Os séculos acabaram por não apagar esse questionamento. Arthur Schopenhauer, um grande filósofo da virada do século XIX para o século XX, ele é autor de uma escola semi-ateísta, na verdade misturou alguns elementos budistas na sua escola, mas ao se deparar com os dilemas da vida, Arthur Schopenhauer, ele exclamou em um dos seus livros, né? Quem me dera conhecer os segredos ou as respostas para tais perguntas. Alguns apenas abreviam com a frase: como queria eu sabê-lo. Então, vamos perceber que a pergunta de quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos e qual o nosso propósito na face da terra, ela torturou o homem durante muitos anos. Mas a Bíblia tem resposta para isso. E nós vamos, ao longo desse trimestre, responder várias delas. Não é nessa aula que nós vamos esgotar essas respostas ou vamos abordar todas elas. A bem na verdade, nessa aula, no tópico 1, a nossa força ou nosso foco será entender a seguinte pergunta e respondê-la: qual a origem do homem? E por que não, além dessa pergunta, nós complementarmos com uma outra resposta: qual seu propósito na Terra? Qual seu propósito na Terra? Portanto, é em cima disso aqui que nós temos que entender o que irá acontecer. Ambos os testamentos são muito importantes. Para nós entendermos a importância disso aqui, nós precisamos falar o seguinte: a Bíblia responde. A Bíblia responde. Claro que também é uma questão de fé. Schopenhauer, Protágoras, Jean-Paul Sartre,
Nietzsche e tantos outros que frequentaram os bancos do ateísmo ou do semi-ateísmo, muitas vezes padeceram com essas dúvidas atrozes. No caso de Protágoras, não era ateísta, mas seguia uma fé antropomórfica. Fica a tortura de não crer na Bíblia. E não crer na Bíblia significa que você não crerá nas respostas que ela dá. Mas ela dá a resposta. Agora é importante que você entenda uma coisa. Ao estudarmos nossa origem, as pessoas correm para a Bíblia como se o personagem central da Bíblia, como se a coisa mais importante na Bíblia fosse o homem. E isso é um equívoco. O homem não é o personagem central na Bíblia. O personagem central, a figura central na Bíblia é Deus. Ele é o ser principal e primário. O homem é o ser secundário. O homem corre por trás da Bíblia Sagrada. E dentro dessa ótica de você trabalhar com a visão bíblica para o homem, você vai entender que o homem, ele é o pano de fundo no qual nós podemos visualizar o poder criador de Deus. O homem é como se fosse uma película de projeção, onde Deus projeta, lança, mostra como um display que ele é o Deus que é a fonte da vida e que ele está maravilhosamente preocupado com o homem, mesmo o homem em sua insignificância. A doutrina bíblica do homem mostra-se ou se revela justamente na história de Deus e do homem. Há um pensador que é o Walter Encrodt, e ele diz que a história nada mais é do que o movimento efetuado por Deus para o homem para desafiá-lo na sua história, no seu destino e na sua tarefa. Portanto, do ponto de vista bíblico, a doutrina do homem responde todos estes questionamentos. No tópico 2 de nossa lição, nós estamos abreviando isso aqui, porque, queridos irmãos e irmãs, se vocês forem mergulhar a fundo isso aqui, a doutrina do homem dará uma lição só para isso, não é? Então nós estamos abreviando. No tópico 2, nós temos a criação dos céus e da terra. E isso aqui é importante, porque não há como falar da origem do homem sem falar da criação dos céus e da terra, que está lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo de número 2. Queridos irmãos e irmãs, nós, cristãos, cremos na chamada criação ex nihilo. O que vem a ser a criação ex nihilo? Vem do nada. Nós cremos que no princípio houve Deus e que Deus criou tudo e todos a partir do nada. Em algum momento, Deus cria o homem, aliás, Deus cria tudo que existe, posteriormente o homem, pelo poder criador. É desafiador, porque estamos pensando em um ser que não tem origem, e dentro de nossa capacidade limitada, nós somos incapazes de orientar ou de entender plenamente como existe um Deus infinitamente, tanto para frente quanto para trás, passado infinito, futuro infinito. Entretanto, nós cremos pela fé que ele criou tudo a partir do nada. Do nada, tudo se fez. Criação ex nihilo, a partir do nada, externa. E aí, dentro dessa observação, nós sabemos que existem correntes divergentes sobre a criação do homem. Por exemplo, a primeira corrente divergente que nós temos é a chamada evolução ateísta. Na evolução ateísta, o homem prega que nós somos frutos,
de um processo evolutivo de bilhões de anos. Em algum momento, sob os mares quentes de uma terra primordial, substâncias químicas soltas naquele caldo original, aquele caldo primevo, se agrupam através de ligações químicas, formando compostos orgânicos, e esses compostos orgânicos imediatamente vão se desdobrando em substâncias e estruturas cada vez mais complexas em termos químicos e biológicos, até que isso evolui ao longo de bilhões de anos em processos de microevolução e macroevolução na figura do homem. Esta corrente extirpa, tira a figura de Deus da história do homem. Nós somos frutos do acaso. Agora, nós temos uma tentativa de conciliar fé e ciência, que é a chamada evolução teísta. Evolução teísta. Bom, a evolução teísta, ela prega os postulados de Darwin, os postulados de Lamarck, o lamarquismo, só que com uma pequena diferença. Ele diz assim, olha, na verdade houve sim processos biológicos de microevolução e macroevolução, o homem veio de ancestrais comuns e foi se ramificando em vários tipos de subespécies até chegar no Homo sapiens, que é a espécie atual. Entretanto, todo esse processo não foi solto. Havia um Deus, havia um ser supremo, há um Deus que está externamente orientando esse processo evolutivo. A diferença entre evolução teísta e teísta é que a ateísta diz que as leis aleatórias, as leis de random laws, digamos assim, random laws, geraram o homem. Já a evolução teísta diz que a evolução aconteceu pela batuta de um Deus que a tudo regia. E nós temos aquilo que nós cremos, que é o criacionismo, tá? O criacionismo. O que diz o criacionismo? O criacionismo crê piamente, e isso aqui é importante de nós colocarmos claro para os irmãos, na verdade factual de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Nós cremos como criacionistas que o homem e que a natureza é produto direto da criação de Deus, sem processos de macroevolução, sem processos de criaturas subhumanas que migram para criaturas humanas. Nós cremos piamente, e eu acho isso algo importante de ser colocado, que a Bíblia não é um livro de ciência, mas naquilo que ela aponta como ciência, ela é verdadeira. A sua narrativa é verídica, fiel e confiável. Para ser um criacionista, você precisa crer em duas coisas. Primeiro, você precisa crer que o homem foi fruto direto de um processo acabado de criação, que tudo foi criado por Deus e que Adão foi o primeiro homem. Adão foi o primeiro ser humano gerado. É isso que professa o criacionismo. Nós assembleanos somos criacionistas, cremos no criacionismo. E finalmente, no nosso tópico de número 3, o tema é a criação de Adão, o primeiro ser humano. A criação de Adão, o primeiro ser humano. Os irmãos podem reparar que eu estou escrevendo, eu estou colocando os tópicos e alguns subtópicos
mas evitando descrever e mais falando, para que você tenha liberdade de organizar algumas coisas que eu falo, de acordo com aquilo que o irmão achar melhor. Então, dentro desse tópico 3, a criação de Adão, o primeiro ser humano, nós temos aqui um tempo limitado de gravação, eu quero ressaltar algumas informações importantes. Eu destaquei aqui na nossa revista pelo menos 5 características que marcam, que expressam essa questão de Adão e a criação. Na verdade, a gente está falando de Adão, o primeiro homem, mas com foco abrangente na criação do homem. Nós estamos olhando para as nossas origens, nós estamos olhando de onde nós viemos. Então, a primeira coisa é os irmãos entenderem que quando o ser humano foi criado, significa que nós não temos uma existência independente por nós mesmos. Em outras palavras, o que eu estou destacando aqui para os irmãos, como tópico 1, é que ao ser criado, Adão foi criado com um propósito, ou seja, o homem, eu vou até colocar assim, ó, tópico 1 assim, o homem é criado com um propósito. Eu vou inclusive aqui fazer um interlúdio com o tópico 4, tá bom? Então eu já estou aqui entrando no tópico 4 para os irmãos. Que propósito ou propósitos seriam esses? Nós vamos ver muitos ao longo das lições, mas 2 se destacam. O primeiro é o propósito de adorar e louvar ao Senhor. O propósito de ser um adorador de Deus. E o segundo propósito, o de ser mordomo da criação, ou seja, tomar conta daquilo que Deus havia criado, certo? A parte de mordomia foi inclusive tema de lições anteriores, não é? Então, os irmãos estão conectados isso aí? Portanto, essa primeira informação é importante. Segundo, a humanidade, ela faz parte da criação. E se a humanidade faz parte da criação, precisa haver uma harmonia entre o homem e o restante da criação. Esse é o propósito de Deus. E é por isso que Deus diz para Adão tomar conta do jardim do Éden, dar nome aos animais, tomar conta daquele jardim. Portanto, a segunda grande característica da criação do homem é que há, ou deveria haver, a harmonia entre o homem e o restante da criação. Ou seja, meus irmãos, sem fazer demagogia de um ambientalismo político, é claro que nós precisamos zelar do nosso planeta, é claro que nós não podemos poluir, é claro que nós temos que lutar pelos animais, para que não haja espécies em extinção por ação do homem, tá? Tem que haver harmonia. Segunda coisa que eu destaco para os irmãos é que apesar do homem fazer parte da criação, que eu coloquei aqui, eu estou só reescrevendo um pouco a revista, tá? Nós temos que entender, irmão, que nós temos um lugar singular na criação. Professor, como assim? Apesar de fazermos parte da criação, há um lugar singular para o homem. Como assim? Não entendi. Resumindo, o homem é a coroa da criação. O homem é a joia da criação. Isso não é nenhum pouco querer ser presunçoso, uma presunção barata, uma vaidade jogada para lá. Não, pelo contrário. Nós estamos falando isso aqui para os irmãos com o intuito de mostrar que nós somos diferentes e que nós temos um lugar especial porque nós somos a única criação a ter a chamada imagem de Deus, ok? Justamente nisso aí é que nós colocamos. E o mais importante, há um vínculo entre os humanos. Há um vínculo entre os humanos, um vínculo entre os homens. O que significa esse vínculo? Foi justamente esse vínculo do ato criador de Adão
que fez com que surgisse a figura do pecado original, ou seja, o pecado de nossos primeiros pais se transmitisse para toda a humanidade. E por último, dentro da criação de Adão, é bom lembrar que Deus criou Adão, Ada, terra. Adão veio da terra, Ada significa vermelho, né? Então, vermelho do barro da terra, por isso que Ada, barro ou terra ou vermelho. Então, o que nós temos aqui é que Adão e toda a humanidade foi criado com limitações. E interessante que são limitações que os anjos não têm. Os anjos voam, né? Os anjos não sofrem com limitação de espaço, mas nós sofremos. Então o homem foi criado com limitação de tempo. Nós vivemos, nós nascemos, crescemos, amadurecemos e morremos. Limitação de espaço, não podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo. Foi criado com limitação de todas as espécies em termos de saúde, enfim. Nós temos limitações mentais, emocionais, tudo isso, essas 5 características estão intrínsecas na criação de Adão, o primeiro ser humano. E para nós terminarmos aqui, para nós fecharmos essa nossa primeira lição, uma lição aí que tem muita informação, como os irmãos podem visualizar, eu queria destacar o seguinte para os irmãos. Quando Deus cria o homem, quando Deus cria o ser humano, especificamente Adão, ele faz de uma maneira especial. A Bíblia diz que após fazer o boneco de barro, ele assopra nas narinas do homem o chamado ruá. Ruá significa sopro do Espírito. Então o homem recebe o fôlego de vida através do sopro do Espírito. E isso por quê? Porque o homem, quando foi concebido por Deus, Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu quero terminar então aqui fazendo uma exegese com os irmãos da expressão imagodei. Imagodei, que significa imagem de Deus, que talvez seja a parte mais importante para entendermos o processo criador de Adão, ou de Deus com Adão. Na verdade, quando a gente olha para a palavra imagem de Deus, muitos se perguntam o que isso significaria, qual seria o significado da palavra imagem de Deus. E aí, muita teologia foi construída em cima disso, muita discussão foi feita, mas nós podemos olhar para o original hebraico da palavra. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a expressão imagem significa, vem do original hebraico, tsalem. E é interessante porque uma das poucas partes, no grego, se não me engano, é eikon, eu não tenho muita certeza em relação a isso, mas aqui, imagem, tem a mesma conotação de modelo. Olha aqui, de protótipo, olha que coisa interessante, né? Então aqui você pode usar a ideia de tsalem como sendo modelo, tá? Ou um prototipo aqui, tá? Seria essa a ideia. Eu gosto bastante de usar como matemático que sou a representação. A representação. Ou seja, na verdade é como se o homem fosse um modelo de Deus. Observe que não é ser igual a Deus. Se você olhar para uma cadeira feita de madeira, ela tem a estrutura de uma árvore, o material que a compõe é a mesma madeira de uma árvore, mas ela não é uma árvore. Aliás, longe disso. Ela é uma cadeira que tem o mesmo composto
da árvore, mas não é árvore, muito longe disso, tá? E finalmente nós temos também a palavra semelhança, né? Semelhança. E interessante, irmãos, que durante muito tempo os teólogos, não todos, mas alguns teólogos, tentaram separar a semelhança de imagem, até porque semelhança em hebraico é damuth. Damuth. Eu gostava muito de brincar quando eu dava aula de inglês com relação ao TH, né, que é o som soprado de língua entre a língua, e essa pronúncia ela acaba muitas vezes se perpetuando para o hebraico, tá? Então, damuth significaria ao pé da letra semelhança, similitude. Só que é um detalhe interessante, porque aqui damuth seria uma semelhança abstrata. Eu quero explicar isso aqui melhor para os irmãos. As duas palavras imagem e semelhança podem ser adotadas como sinônimos potenciais, tá? Sem nenhum problema, sem nenhum medo, são sinônimos facultativos, imagem e semelhança. E não há misticismo nisso aqui. Imagem de Deus é o que quis dizer o texto. Há uma dificuldade do escritor ao dizer qual foi a expressão que Deus usou para o homem. Então ele diz o seguinte: olha, Deus projetou o homem dotado de atributos inerentes a Deus que os outros animais não têm. E esses atributos de Deus no homem revela a semelhança entre o Criador e a criatura. Professor, mas o que seria essa capacidade? Vamos lá. Capacidade intelectual, valores morais, capacidade de escolher, fazer escolhas éticas, a questão da imortalidade, que é passada, a capacidade de ter domínio sobre a terra e sobre os outros animais, pureza moral. Tudo isso que o homem ganhou, os outros animais não ganharam. Então, quando eu diz, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança, repare que a palavra da música quer dizer semelhança abstrata. É uma semelhança muito mais em termos de intelecto, moral, decisão, escolha, do que propriamente física, tá? Então, imagem de Deus significa que nós, seres humanos, ao recebermos o sopro do Espírito de Deus, o Ruá, vou até colocar isso aqui para os irmãos, o Ruá, lembra até, inclusive, a palavra Ruá Hagadosh, que significa sopro do Espírito Santo, tá? Ou Espírito Santo, Ruá Hagadosh. O Ruá transmite para nós características que expressam o reflexo concreto de quem é o nosso Deus. Ou seja, nós somos seres humanos concretos, por isso a palavra modelo, nós somos seres humanos concretos, mas nós temos características abstratas que vêm do próprio Deus. Quer anotar aí? O que nos tornou semelhante à imagem e semelhança e à imagem de Deus? Capacidade de fazer escolhas éticas, certo? Capacidade de tomar decisões, moral intrínseca em nós, capacidade intelectual, imortalidade, domínio sobre a terra, gestão da criação, tudo isso, pureza, tudo isso que o homem tem, embora em alguns momentos Satanás tenha deturpado, nos faz ser a imagem e a semelhança de Deus. Amém? Observe que eu tentei ser o mais claro possível, é uma lição pesada, é uma lição extensa. O nosso tópico 4 acabou ficando embutido aqui sobre o papel da criação e eu espero ter contribuído aí com a sua aula. Pega o que eu comentei aqui, junte com a revista, faça suas próprias pesquisas e eu tenho certeza de que sua aula será muito, mas muito mais rica. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais,
Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, o canal ADIP TV, um canal de bênção para você. Semanalmente nós temos aqui a transmissão de nossos cultos ao vivo, aqui na Igreja Assembleia de Deus, Missão aos Povos. Semanalmente nós colocamos no ar a nossa aula de subsídio e nós contamos com a sua ajuda e com a sua colaboração. Inscreva-se, comente, já é o inscrito, verifique se o sininho de notificação que fica logo aqui está ativado. Se não estiver, ative agora, porque fazendo isso você não perde nada do que rola aqui no canal ADIP TV. Um grande abraço, 2020 de muita bênção, um ano novo que chega aí, estaremos juntos. Te edificou? Compartilhe e deixe o seu like. Semana que vem estamos de volta para mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical. Que Cristo Jesus te prospere sempre mais. Amém.